Vamos dar uma olhadinha aqui no mapa para a gente ter a noção sobre a expansão do território português na América, tá? Olha aqui, aqui é uma linha que divide as terras pertencentes a Portugal e as terras pertencentes à Espanha, tá? Vocês lembram o que é o Tratado de Tordesilhas? Lembra que a tia Michele explicou para vocês? Que é um acordo que foi feito entre Portugal e Espanha, tá bom? Então, as terras pertencentes à Espanha é essa que está em rosa. E as terras pertencentes a Portugal é esta que está em verde, tá? Se vocês perceberem, a parte que está em verde, que são as terras pertencentes a Portugal, é bem menor do que a parte da Espanha, tá? E com o passar do tempo, eu quero que vocês saibam que Portugal descumpriu esse Tratado de Tordesilhas e invadiu partes das terras espanholas, tá? Vamos falar um pouquinho sobre as bandeiras, tá bom, crianças? O que são as bandeiras? As bandeiras são expedições organizadas por pessoas comuns, tá? Essas pessoas viviam no estado de São Paulo, tá? Que antigamente era conhecida como São Vicente, na época do Brasil colônia. E qual era o objetivo deles, crianças? Ganhar lucro. Como é que eles ganhavam esse lucro? Aprisionando, capturando indígenas para vendê-los e escravizá-los. E se eles encontrassem também pedras preciosas, como ouro, eles poderiam vender esse ouro e ficar ricos, não é mesmo? Só que naquela época, os bandeirantes não respeitavam aquele tratado que foi feito por Portugal e Espanha, que é chamado o Tratado de Tordesilhas, tá legal? Também existiam as expedições oficiais. Oficiais por quê, tia Michele? Porque eram organizadas pelo governo português, tá? Essas expedições eram chamadas de entradas. Eram bem parecidas com as bandeiras. Só que a diferença é que elas eram organizadas pelo governo português. Vamos dar uma olhadinha aqui no mapa? A tia já havia mostrado esse mapa para vocês, que são as principais bandeiras, né? Vamos observar agora de onde essas bandeiras estão saindo. Aqui de São Paulo, todas elas, tá? E elas estão fazendo a viagem para o interior do território. E essas viagens, crianças, não demoravam um dia, não, e nem meses. Às vezes durava um ano para sair de São Paulo e voltar para São Paulo novamente. Por quê? Porque eles entravam em lugares que nem mesmo os europeus conheciam. Vamos falar um pouquinho sobre monções. Recebiam o nome de monções as expedições que se dirigiam para Goiás e Mato Grosso, tá? Elas iam seguindo pelos rios, principalmente o Tietê, que fica no estado de São Paulo, tá? As monções também transportavam as pessoas que iam para Cuiabá em busca de ouro. Vou falar um pouquinho sobre a mineração, tá? Com a descoberta do ouro e as pedras preciosas pelos bandeirantes, desenvolveu-se uma nova atividade econômica, tá legal? Que ficou conhecida como a mineração. A mineração promovia a abertura de caminhos, tá legal? Ligando a região das minas a outras áreas. E ela também incentivava o crescimento dos vilarejos
onde era explorado o ouro, tá legal? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o quinto, tá? O que é o quinto? É um imposto, igual nós pagamos hoje, o IPTU, o IPVA, o imposto de renda, tá legal? Só que naquela época, o imposto era cobrado sobre o ouro, nessas regiões das minas, tá? O quinto era 20% do ouro extraído. Exemplo, se a tia Michele tivesse uma mina, tá? E ela encontrasse 10 quilos de ouro, 2 quilos iria para o governo português. A coroa portuguesa, então, criou as casas de fundição. O que eram as casas de fundição? Era o lugar onde era derretido o ouro e transformado em barra, tá legal? Porque naquela época, gente, não podia andar com pedras de ouro pela colônia. Então, o que eles tinham que fazer? Quando eles encontravam esse ouro, eles tinham que ir até essas casas de fundição para derreter esse ouro, ser transformado em barra e receber um selo em cima desse ouro, para que eles pudessem comercializar essa barra de ouro. E lá mesmo ficava esses 20% para o governo português. Vamos falar um pouquinho sobre as missões religiosas. O que eram missões religiosas? Eram aldeias construídas com o auxílio dos indígenas, tá legal? Os jesuítas, quando vieram para cá, eles queriam, o intuito deles era realmente catequizar os indígenas. Por quê? Porque os indígenas acreditavam em vários deuses. O que é catequizar, tia Michele? Catequizar é ensinar os princípios cristãos, tá legal? Então, como eles não tinham nenhuma religião, eles faziam essas vilas, os indígenas deixavam as suas aldeias originais para morar nessas vilas, que eram chamadas de missões jesuíticas, tá legal? Vamos falar um pouquinho sobre a criação de gado, tá? O que é gado? Boi, vaca. Vamos lá, a criação desses gados eram feitas no Nordeste, inicialmente no litoral, no território onde viviam as cidades onde ficavam os portugueses, tá? E o que existia lá? Vegetação natural e a população nativa indígena, tá legal? E por que esses gados eram tão importantes naquela época? Eles serviam para puxar carroça, para puxar a moenda que tinha dentro do engenho, porque naquela época a moenda não era tão pequena igual existe nas feiras. Era uma moenda enorme que precisava ser puxada por esses gados, tá? E como naquela época não existia geladeira, o que eles faziam? Eles matavam esses gados, né? Botavam a carne para secar, para conservar, colocavam sal na carne, que é a famosa carne seca, né? Que não precisa de geladeira para ser conservada. Tiravam o leite da vaca, né? E vendiam esses produtos. Por isso, era muito lucrativo naquela época eles criarem os gados, tá legal? Nós temos aí no nosso livro a palavra tropeiros em destaque, tá? O que significa isso, tia Michele? Existe principalmente no Pantanal, onde tem muita mata. E nós já vimos, com certeza, em novelas também.
são aquelas pessoas que montam em cima desses gados e ficam com aquele berrante. Eles entram por mata dentro, levando aqueles gados por dias e meses.